instalada a CPI que vai investigar denúncias de espionagem americana ao governo brasileiro. O plenário aprova a medida provisória que reestrutura o plano de carreira do Magistério Federal. A comissão debate o marco civil da internet, a regulamentação de uso da rede. E o secretário do Tesouro Nacional afirma: a economia brasileira está em retomada. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. Foi instalada hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as denúncias de espionagens de e-mails e telefonemas no Brasil pelos Estados Unidos. No último domingo, reportagem do programa Fantástico divulgou a violação de mensagens, inclusive da presidente Dilma Rousseff. A CPI da espionagem é composta por 11 titulares e 7 suplentes. Ela vai investigar as denúncias do ex-funcionário da Agência Norte-Americana de Segurança, Edward Snowden, e do jornalista Glenn Greenwald. De acordo com documentos divulgados por eles, o governo dos Estados Unidos monitorou as comunicações por e-mail e telefone em diversos países, inclusive o Brasil. A comissão também vai analisar as denúncias mais recentes de que a presidente Dilma Rousseff e seus assessores também foram alvos da espionagem americana. Soberania nada mais significa do que um poder que é político, ele é supremo e independente. Nós não podemos ser independentes, conforme determina a Constituição, se até a presidente da República é ouvida pelo camarada Barack Obama nos Estados Unidos. Os senadores pretendem buscar parceria com comissões que investigam o caso em outros países. Existem outros parlamentos que já se dedicam à investigação, né, de um tema como esse. A Rússia investiga, o Parlamento Europeu também tem uma investigação importante. Precisamos dialogar com esses parlamentos também. A comissão também vai estudar a capacidade do Brasil de se defender de ações de espionagem e propor mudanças legislativas para aperfeiçoar a segurança das comunicações no país. A forma de investigar, os instrumentos, eles são poderosíssimos, que não vão muito além da convocação, da requisição de documentos. Nós podemos quebrar sigilos, efetivamente, e encontrar algo mais que possa contribuir com o Brasil e, quem sabe, dar um passo importante nessa luta de âmbito mundial para que haja uma governança mais multilateral nas comunicações do mundo, sobretudo da internet. Na primeira reunião, os parlamentares já aprovaram um requerimento pedindo que a Polícia Federal proteja o jornalista Glenn Greenwald e seu companheiro, Davi Miranda. Os dois estão atualmente no Brasil e a proteção deve ser mantida pelo menos durante o funcionamento da CPI. É uma fonte importantíssima, uma fonte que revelou que isso é apenas o início, em que pese a gravidade até aqui de tudo que foi denunciado, mas eu acho que preservar a vida, preservar a segurança e preservar as informações é fundamental. A Câmara dos Deputados vota hoje, em sessão extraordinária, a proposta de emenda à Constituição que acaba com todas as votações secretas no Congresso Nacional e também nos legislativos estaduais e municipais. Essa proposta foi aprovada em primeiro turno em 2006 e voltou a ser discutida depois que os deputados decidiram manter o mandato de Nathan Donadon. O deputado está preso, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por peculato e formação de quadrilha. Só depois de votada em segundo turno na Câmara, a PEC do fim do voto secreto será analisada pelos senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que outra proposta sobre o assunto, já aprovada pelo Senado, deveria ter prioridade entre os deputados. O mais razoável seria apreciar a PEC que o Senado já apreciou, porque nós, na sequência, promulgaríamos essa PEC, tornando o voto aberto para julgamento de senador e de deputado. E, na sequência, depois de promulgada essa PEC, nós ampliaríamos a modalidade de voto aberto, né? Nós incluiríamos outras modalidades. Renan Calheiros também afirmou que deve colocar em votação no esforço concentrado deste mês a proposta de cassação imediata de parlamentares condenados. Não tem mais sentido que um deputado preso, com uma sentença transitada em julgado, com os direitos políticos cassados, tem essa decisão revisada pelo Legislativo. Eu, como presidente do Senado, não exporei o Senado a isso. Uma medida provisória aprovada hoje no plenário reestrutura o plano de carreira do Magistério Federal e muda as regras para convênios de fundações de apoio à pesquisa.
Antes da MP, as fundações de apoio à pesquisa só podiam celebrar contratos com o CNPq, a FINEP e outras agências financeiras oficiais. Agora, elas também podem firmar convênios com entidades particulares em projetos de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Pela nova regra, nós vamos ter um ritual mais ágil em se tratando da presença de capital privado. A medida provisória também reestrutura a carreira do magistério em instituições federais de ensino. O professor em regime de dedicação exclusiva poderá receber até 240 horas por ano a mais em atividades remuneradas. O tempo deve ser usado em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência queria mais. A proposta da SBPC é que as universidades federais possam seguir o padrão utilizado pelas universidades públicas paulistas, como a USP e a Unicamp, que permite que o docente de dedicação exclusiva preste serviços por 8 horas semanais ou 416 horas anuais. Entendo que esse é um avanço importante no sentido do novo papel exercido pelas universidades, pois devemos facilitar a interação da universidade com a sociedade e com o setor produtivo. A oposição votou a favor da matéria, mas criticou o excesso de medidas provisórias editadas pelo Executivo. A adoção de medidas provisórias em desrespeito à autonomia do Congresso Nacional, em que pese esta proposta não conter os habituais contrabandos, ela poderia ser alvo, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, de um projeto de lei. Vai chegar um instante em que um Congresso terá que se manifestar em relação a essa questão. O plenário aprovou ainda um projeto de resolução que autoriza a Bahia a contratar operação de crédito no valor de 45 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O Marco Civil da Internet foi tema de debate na Comissão de Ciência e Tecnologia e dividiu opiniões. Para os representantes dos provedores de acesso à rede, a lei trará prejuízos às operadoras e aos usuários, mas o governo argumenta que ela é essencial para o acesso democrático à rede. A proposta aguarda a aprovação da Câmara para ser votada no Senado. O número de usuários de internet no Brasil cresce rapidamente. Dados da Anatel mostram que o país tem hoje 21 milhões de pontos de banda larga fixa e 74 milhões de acessos a redes de dados 3G. Pessoas que realizam transações online e que não estão devidamente protegidas. Participantes da audiência que discutiu a regulamentação do setor lembraram que em 2011 o governo enviou o projeto do Marco Civil da Internet ao Congresso Nacional. O texto continua sob análise da Câmara dos Deputados e ainda precisa ser aprovado pelo Senado. A gente tem uma lei que preveja as garantias, os direitos dos usuários, as responsabilidades dos atores envolvidos na rede, qual é a responsabilidade do provedor de serviço, qual é a responsabilidade do provedor de conexão, mas que tudo isso não implique em prejuízo à internet. Cada vez mais os fatos vão nos mostrando a urgência que temos em aprovar esse tema. A sociedade demanda que a gente tenha uma lei que regulamente a internet no Brasil. O Marco Civil inibe investimentos, impacta negativamente em projetos de massificação da internet, privilegia poucos usuários em detrimento de muitos, introduz uma assimetria injustificada e inconcebível no nosso ponto de vista de tratamento entre provedores de acesso e provedores de aplicação e concorre para dificultar a apuração de ilícito da internet. O Marco Civil estabelece os direitos e deveres de usuários e empresas de internet. Depois das denúncias de que o governo norte-americano espionou milhões de brasileiros pela rede mundial, a preocupação com a privacidade e a segurança dos internautas se tornou prioridade. O projeto propõe que os dados de brasileiros sejam armazenados em data centers instalados no país. Determinação que dividiu os participantes do debate. Os dados brasileiros devem, em regra, ser armazenados no território nacional. Isso vem a criar a oportunidade de garantir
que a legislação brasileira prevaleça. Se nós começarmos a tratar de privacidade de dados dentro do Marco Civil, nós vamos passar 10 anos e nós vamos ainda estar discutindo o Marco Civil da internet. O ensinamento que devemos tirar dessa espionagem americana é que o Brasil deve se aperfeiçoar agora, com leis, com tecnologias, para que isso não aconteça. Como nós estamos atrasados no tempo e como estes anos de paralisia ou letargia na Câmara dos Deputados do Marco Civil, eles foram prejudiciais. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto que obriga as empresas de telecomunicações a informar o fim de descontos ou promoções com 30 dias de antecedência. A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos e, em seguida, pela Comissão de Ciência e Tecnologia. A economia brasileira está em retomada. A afirmação do secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, foi feita durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Na apresentação aos senadores, Arno Augustin destacou alguns dos números mais recentes da economia. O PIB cresceu 1,5% no segundo semestre do ano, as reservas internacionais ultrapassaram os 370 bilhões de dólares e a dívida líquida do setor público caiu de 60,4% do PIB em 2002 para 34,1% em 2013. O secretário disse que a melhora no cenário econômico também se aplica a estados e municípios, que têm reduzido a dívida líquida com a União. Em 2002, tínhamos uma dívida líquida em relação ao PIB de 17,5%, e hoje nós temos uma dívida líquida dos estados em relação ao PIB de 9,9%. Os governos municipais apresentam a mesma tendência, uma queda de 2,4% do PIB em 2002 para 1,8%. Autor do requerimento da audiência pública, o senador Pedro Tax criticou os empréstimos feitos pelo governo aos bancos públicos, como BNDES e Caixa. O governo federal toma dinheiro emprestado do mercado, paga taxa Selic, uns 8% a 10% ao ano. Em seguida, pega esse mesmo dinheiro caro e empresta para o BNDES e a Caixa Econômica, cobrando juros camaradas da TJLP. As taxas de pagamento de juros no Brasil, elas caíram significativamente em relação ao PIB, ou seja, hoje o país paga menos juros do que pagava antes. Por que ele paga menos juros do que pagava antes? Porque as taxas caíram. Os senadores também questionaram as avaliações do Tesouro Nacional na liberação a estados de empréstimos considerados de alto risco. Às vezes a classificação ela é de alto risco, mas acaba vindo e nós acabamos aprovando, porque pressupõe que a União, através dos seus órgãos, com os técnicos altamente competentes, fizeram uma análise detida e nós fazemos uma análise muito mais política. A nossa equipe vai aos estados, fica vários dias discutindo a situação fiscal do Estado, faz um programa de ajuste todos os anos, absolutamente tranquila a nossa posição de que todos os financiamentos são sustentáveis no médio e longo prazo. Sobre a recente alta do dólar, Arno Augustin disse que o governo trabalha para reduzir a oscilação da moeda estrangeira. Nós achamos que o real não deve ter demasiada volatilidade e também não deve nem se desvalorizar demasiadamente, nem se valorizar demasiadamente. Quando achamos que isso está ocorrendo, através do órgão competente, que é o Banco Central, nós fazemos uma política de diminuir os impactos, né? A votação do relatório da LDO na Comissão de Orçamento foi adiada para quarta-feira da semana que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias fixa as regras para a elaboração do orçamento do próximo ano. O presidente da comissão, senador Lobão Filho, disse que só vai votar a LDO depois que o Senado decidir sobre o orçamento impositivo, que torna obrigatória a liberação de recursos de emendas parlamentares. O orçamento impositivo deve ser votado na próxima terça-feira, no plenário do Senado. Dirigentes de federações e confederações esportivas só poderão ser reeleitos uma vez. O projeto foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Os parlamentares também aprovaram propostas relacionadas a professores universitários e a bibliotecas. A comissão aprovou o projeto que torna obrigatória a criação de bibliotecas em todas as escolas do país. Quando a lei entrar em vigor,
haverá um prazo de 3 anos para o cumprimento da determinação. O acesso aos bons livros, além de formar o hábito e o gosto pela leitura, está na base da construção de horizontes que extrapolam as referências pessoais dos alunos. Assim complementa, é preciso universalizar as bibliotecas escolares. Outro projeto aprovado dá aos programas de mestrado o caráter de formação para o exercício do magistério superior e torna os seus diplomas a titulação mínima para o ingresso nas universidades públicas. Também foi aprovado em decisão terminativa o projeto que disciplina a eleição dos dirigentes das entidades desportivas. Atualmente, várias federações e confederações de diferentes esportes têm presidentes que acumulam vários mandatos e se mantêm no poder até durante décadas. O projeto permite apenas uma reeleição. Além disso, os dirigentes não poderão ser substituídos no cargo por parentes. Mesmo que não financiada pelo governo, mas é uma entidade de interesse público, eu creio que devemos ter normas nacionais que regulamentem. E uma delas, muito boa, é essa, apresentada pelo senador Cássio. Limitar o tempo de duração para evitar o que hoje a gente sabe por aí, que é a cartolagem. Foi muito feliz o senador Cássio Cunha Lima quando ele, inclusive, coloca isso em igualdade com as outras leis já vigentes, inclusive eleitoral e as demais. Em alguns casos, nós temos dirigentes que comandam essas entidades há 40 anos. E é um clamor da sociedade, compreendendo que trata-se de um patrimônio imaterial do povo brasileiro, com destaque para o futebol, que pudéssemos ter regras que permitam uma única reeleição e garanta o saudável instrumento da alternância de poder, da transparência, do revezamento desses dirigentes. E uma última informação. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar por unanimidade o fim das votações secretas no Congresso Nacional, nos legislativos estaduais e municipais, além do Distrito Federal. A proposta de emenda à Constituição ainda terá que ser votada em 2 turnos no Senado. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.